O estúdio do Folha News tem a satisfação de receber neste momento a coordenadora do CRAS de Lagoa Vermelha, Vanessa Duarte Brambati. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigado pelo convite e é realmente uma grande satisfação estar aqui hoje. Vanessa, pelo teu convívio diário com pessoas, que é uma das suas funções no CRAS de Lagoa Vermelha, a primeira pergunta que eu te faço hoje: as famílias estão mais alegres ou tristes? Olha, com a evolução de todo o complexo da sociedade, eu acredito que hoje as famílias são mais tristes. No sentido de que existe mais pressão, né, por todos os motivos, sejam tecnológicos, financeiros, e a gente vê assim um tom de uma preocupação maior em cada indivíduo que chega lá. Eu acredito que mais triste, sim. Mas o que mudou na tua avaliação, pela tua experiência nos últimos anos, sei lá, na última década, Uhum. nas famílias? A preocupação com o amanhã, né, muitas vezes, há pouco tempo atrás, há uma década atrás, quando eu cheguei, era uma preocupação, que se, resumia muitas vezes à questão financeira, a dar a subsistência, né, garantir o sustento da família, daqui a pouco, orientar os filhos para quem que se encaminhassem na vida, pagar contas. Agora a questão se acentuou um pouco mais, eu vejo, assim, uma preocupação maior com a segurança, com o rumo do jovem, da criança, vai estudar, vai, seguir uma profissão, vai se envolver com coisas ilícitas. Então tudo isso tem pesado em muitas famílias, com certeza. E é um agravante e traz, a gente recebe isso no atendimento, né, como uma preocupação bem grande, nesse sentido. Concorda com a afirmativa que hoje as pessoas vivem mais, mas convivem menos? Com toda certeza. Tudo se resume muitas vezes a mensagens. Uma vez quando não se usava tanto o aparelho celular, era conversas e conversas, olho no olho, toque. E hoje não, até muitos atendimentos, nos favorece, claro, em alguns pontos, o contato telefônico, mas não é o contato humano, físico, o sentimento. Então, realmente, aproximou de uma forma da informação, mas nos distanciou, no contato físico e humano. No teu entendimento, por que que as pessoas estão hoje mais impacientes, querem tudo rápido, ninguém quer esperar? Isso é fruto da tecnologia ou do dia a dia, vamos dizer assim, que nós convivemos entre as pessoas? O que que tu atribui, essa minha afirmativa? Tem uma influência direta da tecnologia, porque, hoje em dia no telefone ou no computador, é resposta imediata, você pergunta, responde, né, você pesquisa, a internet te dá uma resposta óbvia, pronta, rápida. E isso não acontece na vida real, na nossa vida, social. Então as pessoas sim são muito impacientes, influenciadas por causa disso, com toda certeza, mas também, tem também uma boa influência da cobrança. Você tem que produzir, você tem que dar conta do trabalho, da casa, e às vezes dá se sente, assim, um reflexo na no comportamento das pessoas, né, nesse sentido de não aguentar mais, de não querer esperar, de querer resolver tudo agora. São esses 2 pontos, eu vejo que influenciam muito nesse sentido, com certeza. Em uma das entrevistas que eu fiz anterior contigo, não me recordo se foi na NG Revista ou no jornal Folha do Nordeste, tu me comentou a questão da saúde mental, Sim. que é hoje um dos desafios, da sociedade. Poderia nos especificar um pouco melhor para quem está nos assistindo? Justamente, né, isso que a gente acaba de abordar, né, a questão da falta de paciência, da ansiedade, de querer dar conta de tudo, tem afetado. Você não para mais para pensar em respostas, é automático. É igual quando uma comparação, assim, um tanto engraçada,
quando você orienta um atleta, né, a jogar futebol, recebe, domina a bola e devolve. E nós não recebemos, não dominamos mais a bola, entre aspas, da palavra, da pergunta, do jeito que vem, vai. E muitas vezes a gente recebe uma informação distorcida ou com um tom de cobrança e a gente devolve daquela forma. E quem recebeu já recebe duplamente alterado o tom da voz, o tom da informação. E tudo isso afeta o relacionamento, seja em casa, seja na sociedade, seja na família, no trânsito, muitas vezes, né, que não acontecia e hoje eu já vejo, palavrões no trânsito, a pressa, a pressão em cima do pedestre para atravessar na faixa, principalmente da pessoa idosa, né, o jovem muito acelerado e o idoso desacelerando. Veja o contraste de tudo isso. Então são sintomas, são situações que afetam a sociedade como um todo. Então você está me dizendo que a sociedade, de certa forma, está cansada emocionalmente? Pode ser que sim, esgotada. Excesso de informação e pouca reflexão, porque não precisamos de tudo isso. Nós precisamos dar conta do dia, ou não dar conta, mas fazer aquilo que é possível. E, o sistema como um todo nos cobra dar conta. Você tem que dar conta das tarefas, tem que produzir mais. Até a própria, maternidade ou a paternidade é atropelada, né, por tantas cobranças, por você tem que ser eficiente, você tem que continuar sendo eficiente, continuar produzindo, independente das tuas obrigações pessoais e familiares. Veja como é uma coisa tão muito complexa, né, que Com certeza. somando um fator ao outro, adoece, né, adoece uma sociedade, não tem como ser diferente. E no CRAS de Lagoa Vermelha, você tem recebido, vamos dizer assim, muitos pedidos de ajuda? Recebemos. Por incrível que pareça, a saúde mental é tratada, diretamente pela saúde no CAPS, que é o lugar adequado. Não para todos os casos, porque também tem uma porta de entrada, limitada, né, não é livre demanda, porque não se tem estrutura para tudo isso. Mas contando que temos técnicos de nível superior no CRAS, as pessoas procuram. Para falar, para trocar uma ideia, simplesmente para ter alguém que escute, né, e essa é a carência maior, em maioria das vezes. Escutar. Me escute e não me julgue. E aí sai dali leve, sai dali um pouco mais, hã, afogado de sentimentos e de palavras não ditas. Mas no teu entendimento, por exemplo, por que que as pessoas demoram, pedir ajuda para um psicólogo ou até mesmo para um psiquiatra? O que que acontece? A gente vê, assim, que no geral é a falta de, aceitar a situação. Veja, jovens, sempre deu conta, né, uma pessoa em idade produtiva, trabalhando, sempre deu conta, eu sempre dei conta, sempre fiz as minhas obrigações, nunca precisei pedir ajuda, por que que eu vou pedir agora? Né, é visto, assim, como um ponto de fraqueza, mas é ao contrário disso. Quando você entende que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém que te dê um suporte naquele momento, você está abrindo a possibilidade para você evoluir, crescer. Melhorar a tua condição para você depois sim dar conta ou, filtrar aquilo que você tem que dar conta, né, que você tem que, responder com o teu melhor. E é pedindo ajuda que a gente consegue se fortalecer nesse sentido. Eu vou utilizar mais um pouco do teu conhecimento que tu tem com as pessoas, porque tu ouve, bastante cidadãos aqui, em especial Sim. aqui, de Lagoa Vermelha. E no teu entendimento e nível de família, o que que está faltando, nas famílias de Lagoa Vermelha, nas casas das famílias de Lagoa Vermelha? Eu diria não só daqui, mas no geral, falta diálogo. Um diálogo, olho no olho. Celular de lado, né, um pouco mais de conversa, de fazer uma refeição, por simples que seja, não importa o que você vai dividir, mas sentar. Ultimamente, normalmente as famílias não utilizam mais a mesa para as refeições. É cada um no seu canto, é cada um consumindo junto com o alimento, a informação, o videozinho repetido da internet, do YouTube. E sentar, se despir de qualquer, influência, até a TV.
Dá um tempinho aí, vamos sentar, vamos conversar, é o momento aonde você relaxa, porque, o ser humano estando se alimentando é um dos maiores prazeres, né, da vida. Matar a fome, saciar a fome, e com este saciar também, sacia-se a fome de conversar, de nutrir o individual, o emocional. Então, nesse sentido, eu acho que falta muito diálogo entre as famílias, e esse diálogo vai trazendo todo uma abertura para se olhar mais, entender a questão do outro, se compreender, acalmar, desacelerar. Veja que é o inverso do que se tem feito normalmente, né, até agora. Aliviar, tirar o pé do freio, é o nosso momento, é um momento em família, ou é um momento entre amigos, ou é um momento entre colegas, vamos sentar, vamos aproveitar o momento, né, para fazer essa refeição, para refletir, para rir um pouco, para olhar a vida de uma forma mais leve. Vanessa, até em uma recente entrevista que eu fiz contigo e publiquei na NG Revista, tu citou uma frase que me chamou muita atenção. A maior parte dos nossos problemas tem cheiro de fralda. Explica um pouquinho melhor para quem está nos assistindo agora. Essa frase eu ouvi, horas antes de conceder a entrevista, de uma pessoa muito sábia, que estava frequentando uma oficina lá no CRAS. E conversando sobre questões de pessoas, famílias, sentimentos, relacionamentos, ela falou essa palavra e me abriu assim um leque muito grande para entender razões pelas quais as pessoas na vida jovem ou adulta expressam sentimentos de revolta, depressão, enfim, todas essas questões. E o que que a gente refletia neste momento? A questão da primeira infância. É. Daqui a pouco um medo, uma fobia que um adulto desenvolve na vida jovem adulta, é reflexo de uma situação que viveu lá na infância. Então, do 0 aos 6, 7 anos, é meio que decisivo, segundo psicólogos e com quem eu escuto e converso, né, no dia a dia, é decisivo para formar a personalidade, enfim, da pessoa, né, o autocontrole e tudo mais. Não que seja o que você fez até os 7 anos tá carimbado ali, não se mexe, mas muitas questões precisam de terapia, precisam de muito autorregulação para você conseguir se libertar daquele medo, daquela angústia, daquele momento que te marcou profundamente e que inconscientemente você vai evitar situações ou vai reagir, de uma forma adversa àquela situação para se defender. O nosso corpo, por um tanto inteligente, mas um tanto burro, no mesmo sentido, porque tudo que for, identificado como ameaça, né, enfim, a natureza vai agir como forma de, "Não, eu não quero isso, eu quero me livrar disso logo". E aí que vem a nossa reação diante de muitas coisas. A reação positiva, de parar, entender e fazer uma reflexão daquilo e devolver com uma atitude saudável, ou não. Então isso explica muito o cheiro de fralda, é aquilo que a gente viveu na infância, as experiências que a gente traz da infância, o que nos ensinaram a sentir. Muitas vezes você vai cobrar de um adulto a compreensão que ele nunca teve, e ele não vai saber o que que é. A criança que vive a primeira infância dela numa família violenta, numa família que não tem relacionamento, não tem diálogo, lá na vida adulta, se você for pedir para ela: "Senta, vamos conversar", ela não soube, ela não viveu isso, ela vai tirar de onde? Não está marcado lá no subconsciente dela, né, que isso pode ser possível. Não quer dizer que o adulto não possa aprender, mas vai ter dificuldade. No teu entendimento, no que está sendo errada a educação dos filhos hoje, em relação à educação que acontecia há décadas atrás? A questão tecnológica, como a gente falava, né, essa questão, do excesso de acesso à tecnologia influencia, mas também, limites, mais tempo de convivência, e que veja que tudo que a gente aponta, a gente volta no mesmo foco que é
o uso indiscriminado das telas, do celular, por exemplo. Por que que não se tem tanto diálogo? Porque a tela, o celular, tirou o momento em família, tirou o momento, do diálogo. Para uma criança se acalmar, o que que muitas vezes a gente faz? Né, e eu falo por mim, porque eu tenho criança em casa e muitas vezes para dar conta, estou sozinha, tenho que, cumprir as minhas tarefas domésticas. Não, fica no celular um pouquinho. Mas esse um pouquinho muitas vezes é deixado mais um pouquinho e mais um pouquinho. E isso desencadeia toda uma irritabilidade, toda uma sobrecarga mental, uma sobrecarga de informação, e causa irritabilidade por parte da criança, que o adulto devolve com mais irritabilidade. E as intolerâncias, e a pressa, e a violência. E futuramente, quem sabe lá, compensando tudo isso que não teve, uma compulsão alimentar, né, ou um vício desencadeado por uma carência que daqui a pouco não foi suprida ou não foi elaborada adequadamente. Mas você está me dizendo então que o celular hoje é quem educa os filhos e não os pais? Bem provável, na maioria das vezes sim. É o celular, é a informação em excesso, e dependendo do conteúdo isso pode piorar também, e Daqui a muito. pouco os pais, eles não estão presentes, só estão somente perto dos filhos. Exatamente. E o que que vem daquele desenho que aparentemente é inofensivo? É violência, é excesso de estímulo, é palavrão, né, distorção da realidade através de um inocente desenho, mas só que não, né, só que não. Então, o que eu penso como mãe, assim, como mãe de uma criança de 5 anos de idade e tenho me cobrado muito quanto a isso, é se não é possível você, evitar que tenha acesso, isso não é mais possível, mas controlar o tempo deste acesso e o tipo de informação, já ajuda bastante. Contamos, com muitas escolas hoje em turno integral, com bastante oferta nesse sentido, ou oficinas, até o próprio serviço de convivência, que a gente tem aberto vagas, oficinas e tal, para ocupar um pouco o tempo, este tempo, né, substituir um pouquinho o tempo do excesso de informação para uma atividade física, que traga cansaço físico, que traga desenvolvimento, que traga estímulos, eh, mais saudáveis. Acho que o caminho é por aí, porque, dizer que não se usa mais celular em casa já é utopia, né, já é sonhar demais. Está aí, a gente precisa agora, e tanto adulto quanto criança, e idoso também, hã, aprender a usar adequadamente. Primeiro era aprender a usar. Você tinha que explorar para aprender, para conhecer tudo. Agora a gente tem que fazer o caminho inverso. Voltar a, no sentido, ressignificar a nossa vida sem 100% do tempo com o aparelhinho ali nos dominando. Muito se lê e se ouve, os filhos, em determinados casos, abandonando os pais, avós, enfim, os idosos. Sim. Pelo CRAS de Lagoa Vermelha, existe este tipo de problema em nossa cidade que merece atenção? Existe. Muitos casos, acredito que mais é voltado para o CREAS esta demanda, mas a gente acolhe e também já tive passagem, né, pelo próprio CREAS e já vi essa demanda muito de perto. Acontece que muitas vezes os netos, os filhos buscam, de uma certa forma, transferir a responsabilidade que seria da família pelo cuidado do idoso para o município, para o estado, né, para uma clínica particular, talvez, mas isso quebra todo um ciclo de vida. É muito triste, mas acontece, infelizmente acontece. Você tem medo de solidão na velhice? Tenho, sinceramente tenho, É muito porque comum isso hoje? é muito, muito comum, não escolhe, classe social, não escolhe, formação, é muito comum. Porque, a gente cria os filhos para o mundo, e que bom que eles tenham independência, que bom que eles
voem por conta própria. Mas até que ponto o vínculo vai permanecer ali com o pai, com a mãe? Isso não quer dizer que, eu não posso seguir a minha carreira profissional em outro lugar, muitas vezes em outro estado, em outro país, porque eu tenho o pai e a mãe para cuidar, né. Não é a presença física, mas daqui a pouco, assim, pensar numa forma da família dar um suporte, né, um cuidador responsável, capacitado para aquele momento para suprir a tua ausência enquanto você segue a tua vida profissional, né, os teus objetivos. Mas a questão de institucionalizar ou de buscar esse tipo de serviço, quando necessário acontece, e muitas vezes é o único caminho, né, muitas vezes até por questões, assim, de, saúde. A família não tem habilidade, não tem um preparo para cuidar daquela condição de saúde. Precisa de um atendimento especializado. Esse é o caminho, não tem o que fazer. Mas quando é só uma questão de abandono, dói. Eu vejo, assim, isso com muita tristeza. Tenho a impressão, assim, que com a chegada do centro-dia, a gente vai evitar muitos desses casos. Já o próprio serviço de convivência de idosos, que nós temos uma quantidade bacana hoje de idosos cadastrados e frequentando, hã, dá uma amenizada na situação, porque eles se sentem mais úteis, se sentem mais vivos, voltam para casa depois do serviço com uma energia diferente, que não afeta o adulto responsável que ficou em casa, o filho, enfim, o familiar, né. Então isso vai ficando mais leve, vai fazendo o caminho inverso deste estresse, é igual a criança, só que idoso, né, os cuidados, as responsabilidades praticamente são as mesmas, né, porque chega um ponto que tem que cuidar para o idoso não cair, para o idoso não se machucar, para não fugir de casa, muitas vezes, né. Então, a responsabilidade da família, sim, é muito grande, mas não pode ser substituída por uma instituição. É Ok. doloroso. Existem muitos casos, em Lagoa Vermelha, violência contra idosos? Que chegou até o CRAS, inclusive? Não chega a muitas, mas a gente sabe que subnotificado tem. Então, por isso do nosso compromisso de cada vez mais abrir o serviço para novos integrantes, para novas pessoas, para pelo menos sair dali com a informação do que é violência. "Ah, mas foi só um empurrão. Ah, mas foi só o cartão que a família reteu". Isso é violência, mas muitas vezes não se sabe que é. Também, tem todo um entendimento de que se for necessário, se o idoso não souber mais gerir o seu benefício, por exemplo, vai ser necessária a intervenção de um adulto. E muitas vezes certas denúncias chegam assim: "Ah, a pessoa está explorando financeiramente o idoso". Será? Às vezes não, ou sim. Então cada caso que chega tem que ser muito bem avaliado, muito acolhido pelo profissional que faz esse trabalho, para entender e orientar a pessoa da família que cuida, mas também o idoso, para que se chegue num meio termo aí de algo que não aconteça uma exploração, mas que também não se tenha a privação do acesso àquele direito. Um caso, né, um exemplo que seria o benefício, muitas vezes, mas também o direito de sair de casa, o direito de, hã, viver sem um compromisso, já cumpriu tanto horário na vida, né, já pagou tanta conta, agora deixa o idoso fazer o que quiser no bom sentido, claro, né, mas frequentar um grupo adequado, poder passear, ter uma vida mais leve, sem tanta cobrança, sem tanta responsabilidade. E já te falei isso em uma outra oportunidade e reforço, quando cheguei em Lagoa, muitas vezes, o avô e a avó cuidava do neto. Hoje é o bisavô, a bisavó. Então se tem os idosos vivem mais, mas, o jovem tem tido filhos mais jovens, mais cedo, então a diferença, intergeracional aí tá cada vez maior. E isso causa um conflito intergeracional ainda maior. Porque se hoje eu, como mãe de uma criança de 5 anos, tenho dificuldade de muitas vezes manejar, por todas essas influências, imagina um idoso lá de uns 80, 90, tendo que dar conta de uma criança de 5 anos de idade. É um abismo.
É um absurdo e não tem chance de dar muito certo não. Vanessa, o governo municipal tem feito o quê para, vamos dizer assim, preparar a população, no caso de Lagoa Vermelha, para a velhice? Porque a população de idosos está aumentando, menos filhos, é uma Uhum. tendência do Brasil, inclusive, de cada vez mais termos idosos, e se não pararmos de aumentar a população, pelo menos, no momento ela está, de certa forma, estagnada. O que que o governo municipal está fazendo? A gente tem, visto movimentos, vou falar de outras secretarias para depois chegar na nossa, assim, questões de saúde, né, com a intensificação do acompanhamento de saúde, de prevenção, hã, a questão também de algumas acessibilidades que é necessário, que é importante que o idoso tenha nesse sentido, né, de locomoção, enfim, de poder sair sem precisar, hã, enfrentar tantos obstáculos físicos na rua. E nós enquanto CRAS, entre outras, né, mas nós enquanto CRAS a gente pensa muito no acolhimento, em oferecer para ele acesso a coisas práticas do dia a dia, que pode ser que ele tenha deixado de fazer. Como, por exemplo, nosso orgulho hoje é o Grupo Vida, né, mas não é só o Grupo Vida que existe no município. Tem o Grupo Cruzeiro, tem o Grupo Amizade, que não são serviços de convivência, hã, vamos dizer assim, tipificados pela política da assistência social no CRAS, mas são serviços que acontecem e que o CRAS dá um certo suporte. E pretendemos melhorar ainda mais essa oferta de acompanhamento, de palestras, de orientações nesse sentido a esses grupos e outros que estão se formando, que a gente tem conhecimento. Então, a própria sociedade está, se movimentando para formar mais grupos organizados. E que se encontrem e que tenham um objetivo em comum. A gente vê pessoas, idosos, que viajam quase todo final de semana para visitar o município, um grupo nas festas, isso é muito bom, mas muitos deles não podem. Então é esses que a gente tem como prioritário para o nosso serviço. Tanto que a gente oferece transporte, né, temos um micro-ônibus que faz a linha aí para puxar os idosos para o CRAS, mas também temos carros menores, carros de passeio da prefeitura, que muitas vezes é necessário colocar à disposição, porque temos integrantes do nosso grupo que não conseguem subir a escada do ônibus. Então isso é uma questão de equidade, de oferecer a mesma condição para aquele que não pode. Então, o serviço de convivência é um dos nossos serviços, as oficinas. Hoje nós temos, artesanato, 100% feminino, os grupos, com certeza. Temos a atividade física, aí a oficina do movimento, 3 turmas femininas, e agora conseguimos abrir uma turma masculina. Então os homens idosos também estão despertando, né, interesse por se cuidar, por olhar para si e dizer: "Não, eu mereço esse momento". E é muito bacana, temos 5 homens já. A gente vai lotar a turma com certeza, mas é devagarinho, é com jeito, é cativando, é fazendo eles entender que é importante para eles, né. Porque o CRAS continua aberto 8 horas por dia, semanalmente, enfim, e não vai mudar, mas para eles vai, e o serviço está à disposição, né. A música, a maioria hoje dos nossos alunos da oficina de música são pessoas adultas idosas. Crianças não temos tanta busca, tanta procura, mas o idoso sim. Por quê? Ah, para aprender a tocar aquela música antiga, que hoje as rádios muitas vezes não nem conhecem mais, não se toca, não se pede. Se tocar capaz da maioria dos ouvintes não reclamar daqui a pouco, né. Não, eu quero aprender aquela música que eu cantava lá na minha infância, lá na minha juventude, que me relembra muitos fatos, né, muitas histórias. Então veja, Marcos, que não é só a música, são memórias. E aí agora eu puxo o gancho novamente do Cheiro de Fralda, né, uma música simples, daqui a pouco uma cantiga, um verso, vai te remeter lá ao passado. E hoje, com a maturidade adulta que se tem, é possível olhar para lá e entender algumas coisas. Sim, o ideal, o adequado é uma psicoterapia, mas diante da maturidade, através da música, é possível rever, refletir sobre muita coisa. E entender e ressignificar aquilo ali. E vida que segue.
temos muitos planos, muita expectativa muito boa com relação ao centro-dia, que está em andamento, né, que está acontecendo. Então, nesse sentido também, para colocar aquele idoso que não tem com quem ficar durante o dia. É igual a criança, né, reforço, repito, é igual a criança que quando vai para a creche. A família fica tranquila, porque sabe que lá está sendo cuidado num local adequado para a idade. O idoso da mesma forma, vai aliviar um pouco o estresse dessa família, ele vai passar umas horas naquele lugar, tendo bons estímulos, vai levar esses bons estímulos para casa, e o reflexo na família vai ser positivo. Outro assunto agora mudando um pouquinho para os adolescentes, para o jovem, uma questão que afeta toda a sociedade, mas vamos falar em nível de Lagoa Vermelha, pois é onde vivemos, Sim, a questão da drogadição, seja as drogas ilícitas, como dizemos, a bebida, enfim, sim, não só o uso das drogas, entorpecentes, enfim, outros tipos mais. Tem se deparado com muitas situações no CRAS? tem, tem. É comum trazerem, alguns adolescentes que mais se aproximam, né. Não é regra geral, claro, mas alguns trazem: "Ah, eu usei. Ah, eu estou usando", como se fosse algo, vamos dizer assim, uma coisa importante. "Olha, eu fiquei igual o grandão lá que usa, né, hoje eu estou usando também", é uma evolução. Há poucos dias a gente vimos no noticiário, né, uma nova modinha agora que é farmar aura, né. Então é mais ou menos isso. Eh, fazer a mesma coisa que os demais, que a maioria faz para se sentir aceito naquele grupo, porque senão você vai ser rejeitado, você vai ser deixado de lado, porque você não tá no clima. E a gente tem conversado muito com eles sobre isso, né. O momento é o momento, é diversão, é aproveitar o momento, farmar aura, mas e o depois? A consequência na saúde, né, o abandono dos estudos. E para isso, a gente puxou um pouquinho para o nosso lado a questão do acesso ao primeiro emprego, através do CIE. Nosso grupo de convivência de adolescentes é na segunda-feira. Tivemos uma proposta do representante do CIE de Passo Fundo, né, que é a nossa regional, para a cedência de um espaço que, só o espaço físico, para que eles pudessem trazer os adolescentes que já fazem o jovem aprendiz nas empresas, para aquela aula presencial de toda semana que tem que ter, enfim. Aí a gente juntou o útil ao agradável. Vamos fazer na segunda-feira, tem um espaço disponível, então esta, representante do CIE vem até o CRAS. Ali no CRAS ela recebe esses alunos que já estão em processo de jovem aprendiz e formação, e serve de certa forma, assim, de estímulo para as crianças, para os adolescentes, no caso, do serviço de convivência. "Olha só, eles estão trabalhando, você também pode". "Ah, mas o que que eu preciso?". Documentação, frequência escolar, aprovação, e aí a gente vai trabalhando nesse sentido. É como colocar, assim, algo para incentivar, né, mesmo nesse sentido, dizer: "Olha, eles estão aí, você também pode". E, por incrível que pareça, não é muito fácil, muitas vezes, achar um jovem em condições, que preencham todos os requisitos para as vagas. Ou falta documentação, ou não está indo na escola, a frequência mínima necessária, e é todo um trabalho, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Da mesma forma, para eles, então, é oferecido todas as oficinas, além destas citadas, o futsal, né, que é desenvolvido então hoje por 2 oficineiros, e que são muito carismáticos e que têm uma adesão da gurizada, assim, bem bacana, tanto feminino quanto masculino. Outro assunto que é muito discutido, noticiado, analisado na sociedade é a questão da violência contra a mulher. Está em todos os noticiários. Sim, E o CRAS de Lagoa Vermelha se depara também com situações que merecem nós comentarmos aqui? com certeza, com toda certeza. E é um dos assuntos mais delicados que a gente trabalha hoje. Por quê?
A violência contra a mulher, a violência doméstica, não acontece por parte de estranhos, né. Raramente, muito difícil, uma mulher sofrer agressão de uma pessoa que não conhece. Normalmente, quase que 100% dos casos, arrisco dizer, que são da família, né, do companheiro principalmente. E isso traz uma preocupação para nós no sentido de que muitas vezes esta mulher é dependente financeiramente e talvez emocionalmente deste parceiro. Olhando de fora, e a gente escuta assim muitos comentários, mas ela tá apanhando, ela tá sendo agredida, por que que ela não sai? Vai embora. Se fosse simples assim, mas não é. Ela depende financeiramente. Ela sabe que se sair de lá não vai ter para onde ir, não vai ter o que dar para os filhos, né. Sabe que o companheiro muitas vezes é violento e vai persegui-la, e que a medida protetiva não é tão efetiva assim quanto a gente acha que está escrito na legislação, e que o efetivo não é, suficiente para fiscalizar, e na calada da noite muita coisa acontece. E também a questão de, chantagem emocional, né, ameaças, que muitas vezes não se concretizam, mas na dúvida, coloca essa mulher numa situação, assim, bem delicada, de medo, de, recolhimento e acaba aceitando essa violência e naturalizando com o passar dos dias, e esperando que um dia ele mude, que um dia as coisas se resolvam, e às vezes acontece o pior. Temos sim acolhido pessoas mais pelo CREAS, mas lá também, de mulheres que chegam lá apavoradas e querendo ir embora. E aí a gente tem benefícios, né, que, facilitam esta saída dela. Mas a gente sabe que é pontual, que não vai resolver a vida dela dali para frente. E depois? Então são situações e que, como serviço público, a gente pensa em, trabalhar o empoderamento. Não adianta ela sair daqui para uma cidade de fora, Caxias, Passo Fundo, uma cidade maior, que vai ter violência igual, que ela vai talvez encontrar lá um companheiro tão violento quanto. Eu imagino que, no meu ponto de vista, trabalhar o empoderamento desta mulher, para ela poder se autogerir aonde ela estiver, né, ter conhecimento, saber os seus direitos, independência financeira, aonde ela estiver. Não ter que fugir o tempo todo. Não ter que se esconder o tempo todo. Vanessa, uma outra pergunta, por que que tanta gente critica o serviço público? Tu é uma servidora pública, Sim. por quê? Eu acredito que a falta de informação, porque estando no serviço público, na ponta, a gente sabe que muitas vezes não acontece como a gente gostaria, né. Não é só em Lagoa Vermelha, não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil. Tudo que é público, tudo que é ofertado gratuitamente, muitas vezes não é o suficiente. Acontece que são recursos limitados, são recursos definidos para áreas específicas, que não podem ser aplicados em outras, e quem está ali dentro na gestão sabe disso. Fico às vezes olhando a rede social, assim, e lendo comentários e imaginando, né, "Nossa, mas tem doutor ali de todas as formas, né, de todas as áreas, de todos os assuntos. Ah, por que que um exemplo que me ocorre agora, não lembro a pessoa, enfim, não importa, mas, daquela obra pública lá, por que que não aplicaram, por exemplo, na saúde? O próprio CRAS novo, quando foi anunciada a construção, eu li um comentário, não lembro de quem, mas que dizia: "Por que que esse valor não foi investido na saúde, que tanto precisa?" Simplesmente porque, como que a gente teve acesso aos 500.000 que está sendo construído o CRAS? Foi emitido um edital público, o município demonstrou interesse, preencheu todos os requisitos e foi selecionado. Com este valor para quê? Para fazer o CRAS. Não é para reformar outra coisa, não é para aplicar em merenda, ou em lanche, ou em profissional, não, é para aquilo ali. Se o gestor fizer um desvio para qualquer outra função, para qualquer outra coisa que precise mais, vamos dizer assim, queimou uma casa.
Ah, mas aquele 500.000 podia dar quantas casas? Não podia, porque ele veio específico para aquela função, para aquele serviço. Então, assim, um exemplo claro de que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, e é muito, difícil você de fora entender. Mas quem está dentro sabe, né, que são regras, que são situações que você tem que cumprir à risca ou responder por elas depois. Vanessa, teríamos inúmeros assuntos ainda para falar contigo, até porque tu tem conhecimento e a tua área ela é bem ampla. Sim. Eu te agradeço tua presença e daqui a pouco quer deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. O que eu diria, assim, seria, para que as pessoas que ainda não conhecem o trabalho da assistência, que venham até a assistência, né. E a assistência hoje, cresceu bastante, então nós temos a parte administrativa da assistência social, né, que hoje é a Secretaria do Desenvolvimento Social. E dentro desta secretaria, nesta política, temos o CRAS, que é um dos serviços. Dentro dele, então, temos os serviços da proteção básica, cadastro único. Temos o CREAS, né, que é média e alta complexidade. Temos um lar do idoso, os benefícios eventuais habitacionais. Então, é um leque de serviços hoje muito maior do que já foi. Uma vez, a secretaria era só um departamento. Hoje, é maior e precisa ainda evoluir muito. Então, quem não conhece, quem tem dúvidas, não adianta provocar a gente na rede social. Não adianta marcar a gente numa publicação cobrando algo de uma pessoa específica, de um caso específico, porque não é lá que a gente vai prestar informação, né? É ali, é no serviço. Tem dúvidas? Vem até nós. Cobre, critique, opine, mas ali, né, para que a gente também tenha argumentos para dizer: "Não, não foi assim, é assim", né. O nosso a nossa secretaria, está muito aberta, né, o secretário Ivan é uma pessoa, assim, muito aberta para a comunidade, que acolhe quem quer que seja. Assim como no CRAS, como nos outros departamentos. Então, eu convido, tem dúvida do como que funciona? Vem até aqui conhecer, é um prazer. Quando a gente recebe visita, a gente leva canto por lá, né. Uma dúvida, uma sugestão daqui e dali enriquece o nosso trabalho. Então é um apelo, daqui a pouco, assim, antes de criticar, venha conhecer. Se for necessário e fundamentado uma crítica, a gente aceita, né, como uma forma de melhorar o serviço, de melhorar as condições. Mas estamos abertos aí à população e é um prazer receber cada um, inclusive a imprensa, né, vocês Também. que têm sido muito parceiros nossos. Ok. Esta foi Vanessa Brambati, coordenadora do CRAS aqui em Lagoa Vermelha.